Ascensão através de habilidades. Episódio 62. Primeiro retorno. Primeira onda, 3. Derrote os inimigos e sobreviva. Monstros apareceram de todas as 4 direções. Ao mesmo tempo, uma cortina incolor caiu do céu com um barulho estrondoso. Kugoong bloqueou cada uma das 4 direções de interferir umas nas outras. Taezan se aproximou lentamente e o atingiu. Zeoeong. A vibração se espalhou pela parede incolor e a parede permaneceu ilesa. É invencível mesmo com essas estatísticas? A cortina era um aviso para não interferir nas outras direções. Depois de testá-lo por um momento, Taezan voltou seu olhar para os monstros. Gurug. Gurug. Vários monstros se revelaram. Se a memória de Taezan lhe servisse bem, deveria haver 100 monstros Rank F. Ele calmamente levantou sua espada. Ao contrário do composto Taezan, gritos de terror irromperam em outros lugares. Ah! Salve-me! Eles saíram um pouco preparados, mas havia muitos monstros. Confrontadas com o que pareciam ser números de monstros de 3 dígitos, as pessoas entraram em pânico e tentaram entrar na prefeitura. O que? Por que não podemos entrar? Porém, uma cortina transparente também bloqueava o caminho que levava ao interior da prefeitura. Enquanto eles estavam perturbados com isso, os monstros chegaram perto deles. Nas 3 direções, aproximadamente 30.000 pessoas entraram em pânico e se debateram aterrorizadas. Huaiyun tentou desesperadamente tranquilizá-los. Não tenha medo, eles não podem matar você. Ela tentou acalmar as pessoas, mas sem sucesso. Eles corriam freneticamente, tentando escapar para um espaço do qual era impossível escapar. Caramba! Huaiyun cerrou os dentes e atacou os monstros. Se houvesse pessoas de um nível semelhante ao dela, teria sido um pouco mais fácil. Mas tanto Jungjeon quanto Taeyeon foram ajudar em direções diferentes. Ela impediu que um monstro com tentáculos gigantes atingisse a cabeça de um homem e contra-atacou. Gurug. Ela bloqueia os tentáculos agitados. Ela foi empurrada para trás aos poucos devido à diferença de força, mas ela cobriu essa diferença com habilidade e movimentos rápidos. 7 danos ao monstro 5.446.654.451. Gurug. Ela mal conseguiu derrubar um monstro. Mas ela não conseguiu parar todos os monstros. Um monstro atacou um homem. Um jovem, sentindo a morte, gritou como uma mulher. Ah! 7 danos a Jeong Juniong. Ah, hein? O jovem que foi atingido tinha uma expressão de surpresa nos olhos. Huaiyun, enfrentando um monstro, gritou. Os monstros não são tão fortes. Se você tomar um pouco de cuidado, você pode sobreviver. Temos que lutar. As pessoas desistiram de lutar devido ao medo das aparências horríveis dos monstros, mas os monstros em si eram tão fortes quanto os monstros de nível iniciante e não eram tão poderosos. Neste ponto, tanto Jungjeon quanto Huaiyun poderiam lidar com eles facilmente. Seu poder de ataque não era alto e sua velocidade e força não eram muito esmagadoras. Sua saúde básica era 100. Eles não morreriam mesmo se fossem atingidos mais de 10 vezes por um monstro. Aqueles que estavam fugindo começaram a perceber isso. Eles disseram que as recompensas seriam dadas com base no desempenho. Então, não podemos simplesmente tentar? Aos poucos, a ganância começou a se espalhar. Eles começaram a dar um passo à frente e lutar. Eles esfaquearam o pescoço do monstro e bateram nele com a manopla. Aqueles que foram atingidos fugiram para engolir poções de saúde antes de retornar à luta. Huaiyun sorriu amargamente, pensando em como era fácil entendê-los. Mas não foi ruim. Havia apenas alguns como ela, aqueles no modo difícil, que lutavam furiosamente. No entanto, eles estavam em menor número e sendo empurrados para trás, então essa mudança foi um alívio bem-vindo. O mesmo aconteceu em outros lugares. Assim que as pessoas na área pela qual Jungjeon era responsável perceberam que o poder de ataque dos monstros era baixo, eles avançaram. Foi semelhante nas áreas pelas quais Jungyeok e Taeyeon eram responsáveis. Agarre-se a eles. Mate-os. Jungyeok assobiou ao ver pessoas avançando por conta própria. Isso é fácil. De fato. Taeyeon respondeu enquanto movia a mão. O pescoço de um monstro foi dividido em formato triangular. Aqueles que lutaram ao lado dela não conseguiram esconder o espanto. Você é tão forte quanto um monstro. O homem que murmurou isso era um jogador de nível relativamente alto no hard mode. Ele não estava no nível de Jungjeon ou Huaiyun, mas era capaz o suficiente para lidar com um monstro sozinho. Ele se considerava bastante forte. Ele acreditava que mesmo Huaiyun e Jungjeon não achariam fácil derrotá-lo. Mas os dois do modo solo eram mais fortes que ele. Isso foi um grande choque para ele, que rejeitou o modo solo. Jungyeok riu sarcasticamente. Não somos tão fortes. O que? O homem que estava prestes a dizer. Você não é forte, fechou a boca. De qualquer forma, há um monstro de verdade aqui. Taeyeon olhou além da barreira. Lá, ninguém mais estava presente. Apenas Taezan estava lá. Huaiyun disse que eles deveriam vencer rapidamente e ajudá-lo. Mas pelo que ela viu, não havia necessidade de ajuda. Taezan casualmente balançou o punho. Colidir. A cabeça do monstro se dobrou. Ele chutou outro com o pé. A metade inferior daquele monstro explodiu e desapareceu. Gole. Gole.
Dezenas de monstros atacaram simultaneamente Taizan. Taizan calmamente desembainhou sua espada. Choque. Num instante, imagens residuais se formaram e os monstros foram reduzidos a pedaços e desapareceram. Ele afastou a janela danificada que obstruía sua visão e enfiou a espada. O monstro, que estava escondido nas sombras, foi empalado. Taizan usou força para cortá-lo para cima, dividindo-o ao meio. Gorgolejo. Usando o cadáver desse tipo como isca, um monstro mal conseguiu atacar o peito de Taizan. O bloqueio de Kang Taizan foi ativado. 0 dano a Kang Taizan. Colidir. A cabeça do monstro explodiu antes mesmo que ele pudesse se alegrar com seu ataque bem-sucedido. A cada movimento de sua espada, monstros morriam e centenas explodiam a cada movimento de seu corpo. Foi realmente uma lacuna esmagadora. Eles tinham, na melhor das hipóteses, cerca de 13 a 14 anos em média em termos de estatísticas. Cálculos simples mostraram que havia uma diferença de quase 20 vezes entre eles e Taizan. Isso é fascinante. Um fantasma espectador murmurou. Esse número deve representar sua contagem. Certo. Mais tarde, um número incontável de monstros apareceria. Algumas pessoas até sufocaram, soterradas pelo volume. A ameaça não vinha apenas do seu poder absoluto, mas também do seu número. Deve ser necessário um pouco de energia para enviar essa quantia para o mundo de outra pessoa. Para quê? Você mencionou isso quando falou sobre deuses. A que se refere, esse poder? Sua força divina, campo de influência, valor e assim por diante. Coisas relacionadas ao transcendental de alguma forma. Então, você precisa usar isso para interferir com alguém? Se for simples, é possível sem usá-lo. Você pode fornecer uma compensação de valor semelhante ao da poeira sem perda de poder, assumindo um comércio justo. Você tem itens que recebeu ao concluir os testes. Esse é o nível dos deuses. Para ele agora, tinha grande valor, mas parecia que não tinha valor algum para um deus. Pensando nos itens a serem ganhos ao final do modo solo, ele entendeu. Mas para dar recompensas que tenham pelo menos um pouquinho de valor para o transcendental, é necessária uma perda permanente. Como o contrato do apóstolo ou as habilidades dadas a você. Gorgolejo. Ele esmagou o monstro que se aproximava. Ele jogou sua espada no crânio de um monstro que tentava aproveitar uma abertura à esquerda. A espada esmagou a cabeça do monstro. Esse foi o último monstro. Ao se aproximar e desembainhar a espada, Taizan disse. Continue falando. Em termos simples, à medida que se tornam transcendentes, a interferência com os mortais se torna mais difícil e, para fazer uma interferência significativa, eles têm que sacrificar algo. E esse poder não se recupera facilmente. Então o que é esse cara? Taizan apontou para o cadáver do monstro. Centenas de monstros. Segundo as palavras do fantasma, isso significou uma perda considerável de poder. Mas até onde Taizan se lembrava, novos monstros continuavam aparecendo mesmo quando ele estava morrendo. O fantasma emitiu um gemido. Eu também não tenho certeza. Não é um ser transcendental típico. Parece ser uma existência superior. Preciso ver mais para saber. Mas por que não está terminando? Taizan matou todos os monstros, mas a conclusão da missão não apareceu. Taizan chutou o cadáver do monstro e sentou-se. Temos que esperar até que tudo acabe em todos os outros lugares. Apenas lidar com uma direção não significava que era o fim. Taizan esperou sem pressa. Todos devem estar comemorando agora. O momento em que a alegria deles se transformaria em desespero não estava longe. Rufi, Rufi. Huai Yun, que derrubou o último monstro, enxugou o suor. Aplausos de alegria ressoaram por todos os lados. Nós vencemos. Nós vencemos. Viva! Todos levantaram as mãos com alegria. Eles se abraçaram, saboreando a vitória. Houve alguns que morreram, mas foi extremamente raro. Excluindo aqueles que não conseguiram manter a linha e saíram, todos sobreviveram. Enquanto comemoravam a vitória, a missão também foi concluída. Sucesso na missão especial. As recompensas serão dadas ao retornar ao labirinto. Todas as 4 direções alcançaram a vitória. Eles estavam se abraçando com rostos cheios de expectativa e alegria. Início da missão especial. Derrote o inimigo e proteja a prefeitura. A mais? Seus olhares confusos mudaram para suas respectivas direções. Um monstro apareceu na direção de onde eles haviam emergido anteriormente. A tensão nos rostos das pessoas diminuiu. Ah, só um? Apenas um não é grande coisa. Ao contrário de suas atitudes relaxadas, o rosto de Jung Jeon endureceu. Espere. Ele tinha visto um monstro que era ainda maior e mais formidável enquanto se movia com Taizan. Um monstro fora dos padrões, cujos movimentos eram rápidos demais para serem acompanhados. Se Taizan não o tivesse derrubado, teria sido um monstro capaz de matá-lo e a centenas de outros. O monstro que apareceu agora parecia semelhante a esse. Ele tentou dizer às pessoas que algo estava errado, mas alguém agiu antes que ele pudesse. Apenas um monstro. Um homem deu um passo à frente com confiança. O homem era um dos melhores lutadores do modo normal e havia desferido golpes decisivos em vários monstros. Desta vez, ele pretendia provar sua força participando de um combate 1 contra 1. A espada do homem perfurou o peito do monstro. O que? Baque. 52 de dano a Choi Min-sik. Ah, hein?
54 de dano a Choi Min-sik. O homem caiu. O monstro se moveu. Naquele instante, todos, exceto Jung Jeon e alguns jogadores do Hard Mode, perderam completamente o movimento. Com uma forte explosão, as pessoas foram lançadas voando. Como formigas sendo varridas por um vento forte, elas estavam totalmente impotentes. As pessoas perceberam isso com esse ataque. O monstro ainda não foi classificado, mas eles ainda sabiam. Este era um monstro de nível superior, diferente daqueles que encontraram até agora. O medo que eles haviam esquecido momentaneamente voltou. As pessoas começaram a gritar e lutar para escapar mais uma vez. Você não pode fugir. Jung Jeon cerrou os dentes e gritou. Não havia lugar para fugir de um monstro. A única saída era lutar com suas vidas em risco. Quando Jung Jeon deu um passo à frente para atacar o monstro, o braço do monstro se moveu. Sentindo uma sensação arrepiante, Jung Jeon rapidamente se abaixou. Com um rugido alto. Ah! As pessoas por trás de Jung Jeon foram enviadas voando. Calafrios percorreram as costas de Jung Jeon, fazendo-o cerrar os dentes. O que? Foi incrivelmente rápido. Esquivar-se foi meia sorte. Ele não podia garantir que seria capaz de se esquivar novamente. Foi incrivelmente poderoso. Devemos vencer isso? O desespero estava gravado no rosto de Jung Jeon quando o monstro começou a se mover silenciosamente. Baque. O monstro caiu. Taezan brandiu sua espada. Um monstro da classe I, uma dimensão à parte dos monstros da classe F, certamente foi poderoso, mas Taezan era mais forte do que aqueles que concluíram o modo fácil. Não foi um problema para ele. O problema eram os outros. Eles ainda não estavam prontos para derrotar um monstro classe E. Que existência cruel. A única maneira de superar isso era literalmente arriscar suas vidas. Se conseguissem infligir pelo menos um ponto de dano, poderiam vencer comprometendo-se com o ataque, preparados para a morte. Ele queria ajudar, mas foi obstruído pela barreira, incapaz de ajudar. Ele só podia esperar que eles conseguissem vencer sozinhos. No entanto, como só ele tomou uma direção, eles eram mais numerosos e deveriam ser capazes de derrubá-la com menos baixas do que o mundo anterior. Eu tenho que fazer o que tenho que fazer. A barreira apenas evitou interferências entre si. Isso não o impediu de se mudar para longe. Taezan saiu da prefeitura e seguiu em direção à cidade devastada. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.